A neve caía pesadamente naquela noite gelada. O vento uivava entre as árvores, enquanto os galhos secos estalavam sob o peso do inverno implacável. No meio daquela paisagem congelante, um vulto escuro se arrastava pela neve manchada de vermelho. Era um lobo, magro, ferido, à beira da morte. Seus olhos amarelados piscavam, tentando se manter abertos, mas a cada segundo sua força parecia se esvair. No mesmo instante, Gabriel dirigia sua caminhonete velha por uma estrada deserta na floresta. Ele conhecia aquela região como a palma da mão. Cresceu ali, caçando com o pai desde pequeno, mas naquela noite algo o fez parar. Seus faróis iluminaram uma mancha escura no chão branco da neve. Um animal, vivo, mas fraco. Ele hesitou. Lobo ou cachorro? Perigoso ou inofensivo? Desceu do carro com cuidado, sentindo o vento cortar sua pele. Aproximou-se devagar, percebendo o sangue espalhado ao redor do animal. A respiração do lobo era fraca, mas seus olhos ainda tinham um brilho selvagem. Gabriel sabia que qualquer movimento errado poderia ser fatal, mas algo dentro dele não o deixou ir embora. Respirando fundo, ele tirou seu casaco e, sem pensar duas vezes, cobriu o animal ferido. Sentiu o corpo do lobo estremecer, talvez de medo, talvez de frio. Com um esforço imenso, ergueu o animal nos braços e o levou até a caminhonete. Sua mente gritava que aquilo era loucura, mas seu coração dizia o contrário. Enquanto a neve continuava caindo, Gabriel tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele não sabia ainda, mas salvar aquele lobo significaria muito mais do que um simples ato de compaixão. Naquela noite, ele não apenas salvou uma vida, ele deu início a uma ligação que nenhum dos dois jamais esqueceria. Gabriel dirigiu com pressa, sentindo o peso do lobo desacordado ao seu lado. O animal respirava com dificuldade e a cada solavanco da estrada esburacada, ele soltava um gemido fraco. O calor dentro da caminhonete era frágil comparado ao frio cortante lá fora. E Gabriel sabia que o tempo estava contra ele. Não havia veterinários por perto. A única opção era levá-lo para casa e tentar algo por conta própria. Ao chegar em sua cabana de madeira, Gabriel abriu a porta com o ombro enquanto segurava o animal nos braços. Colocou-o sobre um cobertor ao lado da lareira, onde o calor começava a preencher o ambiente. O lobo não se mexia, mas ainda respirava. Seu peito subia e descia lentamente, lutando contra o destino. Gabriel correu até sua caixa de primeiros socorros, buscando qualquer coisa que pudesse ajudá-lo. Com mãos trêmulas, limpou o ferimento mais grave, um grande corte na barriga, provavelmente resultado de uma briga com outro animal. Ele não sabia se o lobo sobreviveria àquela noite, mas faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Costurou o ferimento com a pouca habilidade que tinha, torcendo para não estar apenas prolongando o sofrimento da criatura. Depois de horas de cuidado, Gabriel se recostou na parede e observou o animal. O lobo não reagia. Seus olhos permaneciam fechados, sua respiração era quase imperceptível. O silêncio da cabana parecia sufocante. Pela primeira vez, ele se perguntou se havia cometido um erro. Teria sido melhor deixá-lo morrer na neve? Mas então, quando a esperança começava a se apagar, o lobo moveu uma das patas. Seu corpo estremeceu levemente e, por um breve momento, seus olhos se abriram. Um brilho dourado, selvagem e intenso encarou Gabriel. Não era um olhar comum. Havia algo ali, algo profundo, como se o animal compreendesse o que havia acontecido. Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele não era um lobo qualquer. O silêncio da cabana foi quebrado apenas pelo crepitar da lareira. Gabriel permaneceu imóvel, observando os olhos do lobo.
eram intensos, dourados como fogo líquido e cheios de algo que ele não conseguia explicar. Não era medo, não era dor, era reconhecimento. Como se, de alguma forma, o animal entendesse o que havia acontecido e soubesse que sua vida agora pertencia àquele homem. Por instinto, Gabriel afastou a mão devagar, evitando qualquer movimento brusco. O lobo ainda estava fraco, mas seus olhos seguiam cada ação do humano com atenção. Ele não rosnava, não tentava morder, apenas olhava. Gabriel já tinha visto lobos antes, mas nunca assim, nunca tão próximos, nunca com uma conexão tão estranha e profunda. Os minutos passaram. O lobo não dormia, mas também não tentava fugir. Ele apenas respirava, suas costelas subindo e descendo lentamente. Gabriel pegou uma tigela com água e colocou perto dele. O animal virou o rosto, farejou, mas não bebeu. A fome e o medo pareciam estar travando uma batalha dentro de seu corpo debilitado. Cansado, Gabriel sentou-se ao lado da lareira. Seu olhar vagou pelas sombras que dançavam nas paredes de madeira. Ele se perguntou o que teria acontecido com aquele lobo antes de encontrá-lo. Havia sinais de luta. Talvez uma matilha o tivesse rejeitado. Talvez ele tivesse enfrentado um predador maior. Ou talvez houvesse algo mais. Algo que Gabriel ainda não compreendia. Naquela noite, ele adormeceu ali mesmo, ao lado da lareira. E enquanto dormia, sentiu algo estranho, um peso, um calor. Abriu os olhos lentamente e, por um segundo, seu coração quase parou. O lobo estava ao seu lado, deitado com a cabeça perto de seus pés. Ele não tentou fugir, não atacou. Apenas ficou ali, como se finalmente tivesse encontrado um lugar para descansar. Na manhã seguinte, Gabriel despertou sentindo o calor do fogo ainda aceso e o cheiro leve de madeira queimada no ar. Piscou algumas vezes, tentando se lembrar da noite anterior. Quando olhou para o lado, lá estava ele, o lobo. Ainda deitado perto de seus pés, respirando com dificuldade, mas vivo. Seus olhos estavam fechados, mas havia algo de diferente em sua postura. Ele já não parecia apenas um animal à beira da morte. Parecia um sobrevivente. Gabriel se levantou devagar, sentindo os músculos doloridos pelo sono desconfortável. Caminhou até a cozinha e pegou um pedaço de carne seca. Não sabia se o lobo aceitaria a comida de sua mão, mas precisava tentar. Ajoelhou-se ao lado dele e estendeu a carne. O lobo abriu os olhos devagar, farejou o ar e, para a surpresa de Gabriel, moveu-se levemente e pegou o alimento com os dentes. Não foi agressivo, não foi hesitante, ele simplesmente aceitou. Foi nesse momento que Gabriel percebeu algo importante. Esse lobo já tinha tido contato com humanos antes. A maneira como ele aceitava comida, o modo como não demonstrava medo extremo. Ele não era um lobo selvagem comum. Alguém, em algum momento, já tinha cuidado dele. Mas quem? E por que ele estava sozinho agora? Os dias passaram e, pouco a pouco, o lobo começou a se recuperar. Suas feridas cicatrizavam lentamente e sua força retornava. Gabriel passou a chamá-lo de Sombra, um nome que parecia adequado para aquele ser misterioso, de olhos brilhantes e presença silenciosa. Mesmo depois de curado, Sombra não tentava fugir. Ele saía da cabana para explorar a floresta, mas sempre voltava ao entardecer, como se tivesse escolhido aquele lugar como seu novo lar. O vínculo entre homem e animal crescia sem que Gabriel percebesse. Até que, certo dia, enquanto caminhavam, juntos perto do rio congelado, Sombra parou abruptamente. Seu corpo ficou tenso, as orelhas apontadas para frente. Gabriel seguiu seu olhar e então viu pegadas estranhas na neve. Pegadas humanas. E não eram suas.
Gabriel sentiu um arrepio subir pela espinha ao observar as pegadas na neve. Eram frescas. Alguém tinha passado por ali recentemente, mas quem estaria tão longe da cidade, em meio ao nada, durante o inverno rigoroso? Seu coração bateu mais rápido. A floresta sempre foi sua casa, mas algo naquela situação o deixava inquieto. Sombra permaneceu imóvel, os olhos fixos na trilha de pegadas. Seus pelos se eriçaram levemente e Gabriel percebeu que o lobo estava em alerta máximo. Ele conhecia aquele comportamento. Não era medo, era cautela. Algo estava errado. O instinto do animal dizia isso e Gabriel sabia que não deveria ignorar. Agachando-se, ele analisou melhor as marcas. Não eram de um caçador comum. As pegadas eram largas, pesadas, como se a pessoa carregasse algo. Além disso, pareciam ir e voltar, circulando a área como se alguém estivesse espionando ou procurando alguma coisa. Gabriel olhou ao redor, sentindo a pressão do silêncio absoluto da floresta. O único som era a respiração lenta e controlada de Sombra. Engolindo em seco, ele decidiu seguir a trilha. Andou devagar, atento a qualquer sinal de movimento. O lobo o acompanhava, os passos leves e silenciosos sobre a neve fofa. Depois de alguns metros, as pegadas os levaram até um pequeno vale, onde a neve parecia ter sido revirada. Gabriel se aproximou e percebeu algo meio enterrado. Seu coração disparou ao puxar o objeto. Um pedaço de tecido escuro, manchado de sangue seco. Ele virou-se para a Sombra, que mantinha o olhar fixo no tecido. O lobo rosnou baixo, quase inaudível, mas suficiente para que Gabriel entendesse. Aquilo não era um simples achado. Havia uma história ali, e ele, de alguma forma, fazia parte dela sem saber. Gabriel segurou o pedaço de tecido entre os dedos, sentindo a aspereza do sangue seco impregnado nele. Seu estômago revirou. O que aquilo significava? Seria de um animal abatido por caçadores ou de algo pior? Ele olhou para a Sombra, que continuava imóvel, os olhos fixos no pano como se reconhecesse aquele cheiro. O vento soprou forte, fazendo os galhos das árvores rangerem como lamentos antigos. Gabriel sentiu um frio diferente. Não era apenas o inverno, era a sensação de estar sendo observado. Lentamente ele se virou, analisando a floresta ao seu redor. Nada além da imensidão branca e silenciosa. Mas Sombra continuava tenso. Os músculos rígidos, como se estivesse pronto para reagir a qualquer ameaça invisível. Engolindo em seco, Gabriel decidiu não ficar ali por mais tempo. Guardou o pedaço de tecido no bolso da jaqueta e fez um sinal para o lobo. Sombra hesitou por um momento. Farejou o ar uma última vez e então seguiu Gabriel de volta para a cabana. A caminhada de volta foi feita em silêncio, mas a tensão pairava entre eles como uma sombra invisível. Ao chegar em casa, Gabriel jogou mais lenha na lareira e sentou-se na poltrona, encarando o pedaço de tecido. Ele precisava entender o que estava acontecendo. Pegou um copo de café quente e tentou organizar os pensamentos. As pegadas, o pano ensanguentado, a reação do lobo, tudo parecia conectado. Mas de que forma? Sombra deitou-se perto da lareira, mas não dormiu. Seus olhos dourados brilhavam na penumbra da cabana, atentos a qualquer movimento. Gabriel percebeu que o lobo não estava apenas ali como companhia. Ele estava protegendo algo. Talvez a si mesmo, talvez a Gabriel, ou talvez apenas esperando pelo que viria a seguir. A noite caiu sobre a floresta como um véu negro e pesado. Dentro da cabana, a lareira crepitava suavemente, lançando sombras tremeluzentes nas paredes de madeira. Gabriel sentia o cansaço pesando sobre seu corpo, mas sua mente não o deixava descansar. Algo dentro dele dizia que aquela história estava longe de terminar. Sombra continuava deitado ao lado do fogo, os olhos entreabertos, como se estivesse apenas fingindo dormir. Seu corpo permanecia tenso, os ouvidos atentos a qualquer som do lado de fora.
Gabriel se perguntou o que o lobo sabia, ou sentia, que ele não conseguia perceber. Então, no meio da madrugada, um barulho quebrou o silêncio. Era um estalo seco, como o som de um galho quebrando sob um pé pesado. Gabriel se levantou num salto, pegando a espingarda que mantinha pendurada perto da porta. Seu coração batia forte. No peito, cada batida ecoando como um tambor dentro de sua cabeça. Ele caminhou até a janela e olhou para fora. A noite era densa, quase impenetrável. Mas por um segundo, ele teve certeza de ter visto algo. Uma sombra se movendo entre as árvores, rápida e silenciosa. Não era um animal, era alguém. Sombra já estava de pé, os pelos eriçados, rosnando baixo. Gabriel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguém os estava observando. E, pelo jeito, não era de hoje. Gabriel segurou a espingarda com firmeza, tentando controlar a respiração acelerada. Do lado de fora, a floresta parecia esconder algo que se movia nas sombras, algo que não deveria estar ali. Sombra permanecia, rígido, os olhos fixos na escuridão, seus músculos prontos para atacar a qualquer sinal de perigo. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Nenhum galho se quebrou, nenhum passo foi ouvido. Apenas o vento gelado assobiava entre as árvores. Gabriel começava a duvidar de seus próprios instintos, pensando se não teria imaginado aquela figura se movendo entre as árvores. Mas então veio outro som, um farfalhar discreto, como se alguém estivesse deslizando pela neve, tentando não ser ouvido. Ele sabia que não poderia ficar ali parado. Com passos cuidadosos, destrancou a porta e saiu para o frio cortante da noite. Seu olhar varreu a escuridão, tentando encontrar qualquer sinal de movimento. A lua estava parcialmente encoberta por nuvens, lançando uma luz pálida e fraca sobre a neve. Sombra avançou alguns passos ao lado dele, os olhos brilhando na penumbra. De repente, o lobo rosnou, um som baixo e ameaçador, voltando sua atenção para a esquerda. Gabriel seguiu seu olhar e sentiu o coração apertar. Havia pegadas recentes na neve, levando para dentro da floresta. Mas o pior não era isso. As pegadas vinham até a cabana e depois voltavam para a mata. Alguém tinha estado ali, tão perto que poderia ter entrado se quisesse. Gabriel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Quem estava os observando? E mais importante, o que essa pessoa queria? Gabriel sentiu os dedos apertarem a madeira fria da espingarda. Seu coração batia forte, mas sua mente estava alerta. Alguém esteve ali, alguém os observava. E não era de hoje. Sombra permanecia imóvel ao seu lado, os pelos eriçados, a respiração pesada e os olhos dourados fixos na floresta escura. Ele sabia que tinha duas opções: voltar para dentro e se trancar, ou seguir aquelas pegadas e descobrir quem estava rondando sua cabana. A escolha parecia óbvia. Gabriel deu um passo à frente, afundando as botas na neve, e começou a seguir as marcas. Sombra o acompanhou, silencioso como uma sombra viva. As pegadas levavam até uma área mais densa da floresta, onde as árvores bloqueavam parte da luz da lua. O ar parecia mais pesado ali, como se a natureza estivesse tentando esconder algo. Então Gabriel viu algo à frente, uma clareira coberta de neve, e no centro dela, uma figura escura agachada. Seu coração quase parou. A pessoa se levantou lentamente. Era um homem, envolto em um casaco pesado e capuz escuro. Ele parecia não se assustar com a presença de Gabriel, nem com o lobo ao seu lado. Pelo contrário, ele apenas ficou ali, como se estivesse esperando. "Eu sabia que você viria", disse o estranho, sua voz rouca e baixa, cortando o silêncio da noite. Gabriel sentiu o sangue gelar nas veias. Quem era aquele homem? E como ele sabia que ele viria? Sombra rosnou, avançando um pouco, mas o homem sequer recuou. Ele apenas levantou uma das mãos, segurando um objeto pequeno. Quando a luz da lua bateu nele, Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. Era uma coleira de couro.
e nela estava gravado um nome: Sombra. Gabriel sentiu a garganta secar ao ver a coleira com o nome Sombra gravado. O lobo ao seu lado rosnava baixinho, seus olhos dourados fixos no estranho. Mas havia algo diferente na postura do animal. Não era apenas ameaça, era reconhecimento. O homem de capuz abaixou lentamente a mão, segurando a coleira como se fosse um tesouro perdido. Seu rosto ainda estava parcialmente oculto pela escuridão, mas sua voz, quando falou novamente, carregava um peso que Gabriel não conseguia ignorar. Você o encontrou, mas ele já foi meu. Gabriel apertou os dentes. Aquele homem estava dizendo que Sombra lhe pertencia. Tudo dentro dele gritava que não deveria confiar nele, mas parte de sua mente tentava encaixar as peças. Se isso fosse verdade, por que Sombra estava sozinho e ferido na floresta? Por que ele nunca tentou voltar para esse homem? Quem é você? Perguntou Gabriel, mantendo os dedos firmes na espingarda. O homem suspirou, parecendo escolher bem as palavras antes de responder. Alguém que cometeu um erro? Um erro que quase custou a vida dele. Gabriel franziu a testa. O que aconteceu? O estranho hesitou por um momento, então deu um passo à frente, saindo da sombra das árvores. Seu rosto agora era visível sob a luz fraca da lua. Cicatrizes riscavam sua pele, como se tivesse enfrentado um animal selvagem. Seus olhos eram sombrios, mas não hostis. Eu e Sombra éramos inseparáveis, disse ele, a voz carregada de lembranças. Mas eu fui tolo. Achei que ele poderia viver entre os lobos. Achei que sua natureza o chamaria de volta. Então, o levei até a floresta e o deixei ir. Gabriel prendeu a respiração. Você o abandonou? O homem abaixou a cabeça. Não, era para ser assim. Mas ele tentou voltar e a matilha não aceitou. Eles o atacaram. Eu procurei por ele, mas achei que já fosse tarde demais. Gabriel sentiu um nó no estômago. Então era isso. Sombra foi rejeitado por seus próprios irmãos. Ele não pertencia nem ao mundo selvagem, nem ao mundo dos homens. O silêncio pesou entre os três. Sombra, no entanto, permaneceu onde estava. Seu olhar ia do homem para Gabriel, como se estivesse tentando decidir algo. Então, o estranho ergueu a coleira e estendeu a mão. Ele é meu, e eu quero levá-lo de volta. Gabriel olhou para o lobo ao seu lado. Seu peito estava apertado. O que Sombra escolheria? O silêncio que se seguiu àquele pedido foi sufocante. Gabriel olhou para o lobo ao seu lado, sentindo o peso da decisão que não cabia a ele. Sombra iria com aquele homem ou ficaria? O passado chamava por ele, mas o presente era outro. O lobo permaneceu imóvel, seus olhos dourados fixos na coleira pendurada na mão do estranho. O vento frio soprava, levantando pequenos redemoinhos de neve ao redor dos três. O homem manteve a mão estendida, esperando como se tivesse certeza de que Sombra voltaria para ele. Gabriel não disse nada. Não era sua decisão. Mas, no fundo, uma parte dele temia perder o animal que já considerava parte de sua vida. Desde a noite em que o encontrou ferido, tudo mudou. Não era apenas um lobo. Era um companheiro, um protetor, um amigo, Sombra. Então deu um passo à frente. Gabriel sentiu o peito apertar. Era isso? Ele estava indo embora? O lobo caminhou lentamente até o homem, que abriu um pequeno sorriso de alívio. O animal parou diante dele e abaixou a cabeça. O estranho, emocionado, levou a mão até seu pelo. Mas então, tudo aconteceu em um instante. Sombra recuou de repente, os dentes à mostra, soltando um rosnado profundo que fez os cabelos de Gabriel se arrepiarem. O sorriso do homem desapareceu, substituído por choque e um traço de medo. "O quê?" murmurou ele, surpreso. O lobo não apenas recusava seu antigo dono, ele o rejeitava. Aquele não era mais seu lar. O homem apertou
a coleira entre os dedos, respirando fundo, como se aceitasse o que estava acontecendo. Eu entendo, disse ele, finalmente. Seus olhos encontraram os de Gabriel. Ele escolheu você. Gabriel sentiu um nó se formar em sua garganta. Não precisava dizer nada. Sombra já havia dito tudo com sua atitude. O passado podia chamá-lo, mas o lobo já tinha encontrado seu verdadeiro lar. O homem olhou uma última vez para a Sombra antes de colocar a coleira no bolso. Então, sem dizer mais nada, virou-se e começou a caminhar para dentro da floresta, desaparecendo entre as sombras das árvores. Gabriel olhou para o lobo ao seu lado, que agora o observava de volta. Ele não precisava de palavras. Eles pertenciam um ao outro. Mas enquanto voltavam para a cabana, Gabriel não conseguia ignorar um pensamento inquietante. Se aquele homem estava por perto o tempo todo, será que ele era o único? A cabana voltou a ser um refúgio de silêncio e calor, mas algo dentro de Gabriel havia mudado. Ele se sentou perto da lareira, observando as chamas dançarem, enquanto Sombra se deitava ao seu lado, descansando a cabeça sobre as patas. O lobo escolheu ficar, mas o que isso realmente significava? Gabriel sabia que não era dono dele. Ninguém era. Sombra era livre, mas mesmo assim escolheu permanecer. Havia algo maior que os ligava, um laço que nem o tempo nem a distância poderiam desfazer. O vento uivava lá fora e Gabriel refletia sobre tudo o que havia acontecido. Quem era aquele homem realmente? Será que voltaria algum dia? E o mais importante, será que havia mais segredos naquela floresta do que ele imaginava? A dúvida permaneceu em sua mente, mas uma coisa era certa: o destino os uniu por uma razão. E por mais incerto que fosse o futuro, Gabriel sabia que Sombra sempre estaria lá, como um guardião silencioso, um amigo leal e um lembrete de que, às vezes, a verdadeira família não é aquela em que nascemos, mas aquela que escolhemos. E agora, eu quero saber de você. O que teria acontecido se Sombra tivesse escolhido seu antigo dono? Será que ele algum dia se arrependerá da decisão? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero ouvir sua opinião. Se essa história te emocionou, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas histórias incríveis. E não perca nosso próximo vídeo e descubra outra história incrível que vai te emocionar. Clique no vídeo recomendado e prepare-se para mais um relato de arrepiar. Nos vemos na próxima história.